Olá, pessoal do Avante. Nós estamos aqui para gravar mais um Avante sobre os idosos e a pandemia do Covid-19. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou intensivista e nutróloga e sou responsável pela parte médica e científica da Nestlé Health Science. Hoje eu vou conversar com a doutora Maísa Cairala. Ela vai falar um pouquinho das recomendações da SBGG para o idoso em tempos de Covid. A doutora Maísa, ela é geriatra, ela é presidente da Comissão de Imunização da SBGG e é médica do Serviço de Geriatria e Gerontologia da Unifesp. Olá, doutora Maísa, eu já vou fazer a primeira pergunta. Quais são as recomendações gerais para cuidados com idosos nos tempos de Covid-19? Olá, Valéria, muito obrigada pelo convite. Olá a todos. Que bom que a gente tem esse espaço para falar um pouco mais sobre idosos numa época tão difícil. As recomendações gerais sobre o que fazer com esses idosos continuam sendo as mesmas. O idoso é a população, é a faixa etária que realmente tem mais complicações pela doença, pela Covid. Nesse sentido, o isolamento desse idoso se faz necessário. A gente já tem mais de 45 dias nesse processo. A cada dia a gente vê mais dificuldade de manter de uma forma sustentável essa nova situação, que na verdade é um aprendizado para todos. Mas é de fundamental importância que a gente mantenha o isolamento, que a gente mantenha a higiene das mãos, que o idoso se mantenha hidratado, muito bem alimentado e, acima de tudo, que ele tenha a saúde das outras doenças pré-Covid, ou seja, cuidado com diabetes, cuidado com a pressão alta. Ele tem que se lembrar que, embora ele esteja isolado, ele precisa continuar tendo o mesmo atendimento e atenção com a saúde que tinha antes de toda essa epidemia. Muito bem. E quanto às ILPIs, quais são as recomendações de cuidados nesse momento? As ILPIs, nós temos hoje no Brasil cerca de 80 mil pessoas em ILPIs. Esses idosos que estão em instituição de longa permanência são aqueles idosos que apresentam maior fragilidade. A grande gama de pacientes com demência mais avançada, com perda funcional, limitações físicas, estão nessas unidades. Então, são as pessoas que realmente também esboçam maior complicação em vigência de um quadro como a Covid, como a infecção pelo coronavírus, bem como por outras infecções também. Então, para essas instituições, a nossa recomendação é que realmente haja um isolamento ainda mais criterioso. Quanto menor o número de pessoas volantes durante o cuidado com esse idoso, melhor, ou seja, as clínicas têm realmente obedecido que as pessoas fiquem por mais tempo no trabalho e transitem menos em relação ao cuidado do idoso. É muito importante o assíduo tratamento das mãos, o cuidado com o uso das máscaras, para que não haja contaminação desses pacientes. E o mais importante realmente, o que a gente tem visto, é frente a um sinal de infecção. O que se faz com o idoso frente a uma possibilidade dele com a infecção pelo coronavírus? Esse idoso deve ser isolado, a priori, na própria instituição. Realmente deve haver uma sistemática de isolamento deste paciente. Caso isso não seja possível, aí sim ele deve ser transferido. Mas quanto mais confinado na clínica, e claro, ele não tendo sintomas de gravidade, ele deve permanecer na clínica. E um outro fator muito importante é em relação à família. O que fazer com a família que tem institucionalizado num momento como esse? A gente também tem as recomendações para que as pessoas, os familiares, obedeçam o isolamento, não façam visitas, mas que não abandonem esse idoso. A gente costuma dizer, Valéria, que o isolamento ele é físico, mas ele não pode ser afetivo. E nesse sentido, essas pessoas têm sofrido muito, tanto o lado familiar quanto o lado do paciente. Então, use dos dispositivos da internet, com gravações, telefonemas, para que a gente tenha realmente efetividade e a perseverança desse momento em isolamento. Quanto às vacinas, como é que fica a questão de vacinas para idosos nessa época de coronavírus? Como é que a gente vai fazer para tomar vacina da gripe? Eles podem ir à clínica de vacinação? Como é que se faz? Então, essa questão das vacinas, é importante que a gente lembre que a gente precisa se lembrar que a gente tem um calendário vacinal, né, feito inclusive pela nossa sociedade, a SBGG, e pela SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunização.
E esse calendário ele deve ser obedecido em todas as épocas do ano, em todos os momentos para o idoso. Por quê? Porque o idoso, ele tem, normalmente, a gente fala assim, fisiologicamente, de uma maneira natural, o envelhecimento do sistema imune. Então, o idoso ele é mais suscetível a infecções, como pela influenza, pneumonia, agora pelo próprio coronavírus. Então, quando esse idoso ele tem a carteira de vacinação completa, ele aderiu a fazer a carteira de vacinação de uma forma recomendada, né, obedecendo o calendário, ele tem maior imunidade para as doenças que possam acontecer, como essas que eu disse, entre outras. Então, um idoso, num momento como hoje, numa epidemia, que ele tem uma maior chance, não é, de contrair as complicações pelo coronavírus. Se ele tiver a sobreposição de doenças como influenza, como pneumonia, obviamente esse paciente vai ser internado, ele pode ser exposto ao maior risco, ou até mesmo um organismo mais frágil ele tem maior predisposição a outras infecções, como pelo coronavírus. A gente precisa se lembrar as perguntas que as pessoas fazem, mas a vacina da gripe ou a vacina da pneumonia, ela é contra o coronavírus de maneira alguma. Essas vacinas, elas não te protegem contra a infecção pelo coronavírus, mas eles deixam o organismo mais saudável, mais competência para combater as infecções que as vacinas protegem, as vacinas que você tomou contra as doenças que elas protegem, diminuindo, então, o risco de você ter doenças sobrepostas. Muito bem. Isso é super importante ressaltar, né? E o pós-pandemia? Como é que a senhora imagina os cuidados com idosos depois da pandemia do Covid? Eu fico aqui pensando, será que a gente vai ter que ter uma onda de ajuste de pacientes que podem ter suas doenças crônicas pioradas por não terem se tratado adequadamente, com medo? O que a senhora imagina para esse pós-pandemia? Certamente, a gente tem tido hoje um grupo de pessoas realmente com medo. Olha, agora eu acabei de receber uma ligação de uma pessoa que não quer ir ao pronto-socorro e tem alguns sintomas que realmente seria necessário fazer os exames nesse momento. Então, a gente tem tido realmente um certo abandono do tratamento de algumas doenças que devem ser tratadas mesmo em época de epidemia. Lembrando que não é porque você procura um pronto-socorro com toda a segurança que você contrairá o vírus, mas as pessoas elas precisam ter coerência nisso, principalmente essa classe de idosos em que a gente pede isolamento, mas o isolamento consciente. Por algumas vezes, a gente precisa de alguns outros recursos. Então, ligue para o seu médico, se informe melhor, tenha, de preferência, claro, um atendimento domiciliar, inclusive, na pergunta anterior, tente realmente ter a vacinação em casa ou drive-thru, ou de uma maneira que você não esteja próxima a grandes populações, não é aglomerações. Mas se você tiver qualquer intercorrência, não é pelo motivo da epidemia que você não pode ser tratado, como, por exemplo, infarto, diarreia, algumas outras situações em que você pode descompensar as doenças anteriores, não é? Você, por exemplo, é um diabético, por algum motivo você pode piorar a tua glicemia, você é um cardiopata, você pode ter uma descompensação cardíaca por não procurar atendimento. Agora, sobre a pergunta, o impacto dessa doença, ela é grande realmente. Na verdade, a gente nunca tinha vivido uma epidemia, né? A última epidemia da gripe espanhola, a imensa maioria das pessoas já não estão mais aqui, né? É uma doença de 100 anos. Mas o impacto tem sido muito grande na fragilização realmente das pessoas, principalmente no entendimento de que nós somos frágeis, de que existe alguns momentos em que realmente parece que a labilidade do ser humano é maior, como essa. A crise do abandono, não é? Eu tenho muitas pessoas que hoje já se encontram deprimidas e ansiosas por todo o processo, por ligar a televisão, por entender realmente a finitude do ser humano, né, no sentido do número de mortes, e a forma assustadora como isso nos pegou de uma forma tão rápida, né? A OMS reconheceu essa doença como uma epidemia em fevereiro, né? São poucos meses para a gente se acostumar com tudo isso. Mas então, do aspecto da pessoa do cuidado, nunca deixe de cuidar das suas outras doenças, em momento algum, inclusive no momento da epidemia, porque você pode realmente errar e ser mais acometido pelas próprias doenças que você tem ou que você venha a contrair do que pelo próprio coronavírus. E a gente tem que manter otimismo. A gente tem certeza de que as epidemias passam. Isso é um momento, provavelmente o coronavírus, ele deve, se a gente não tiver uma vacina eficaz ou quando a tiver, ele é um vírus
que vai circular pela população humana, mas de uma maneira menos intensa e menos agressiva. Mas o aspecto psicológico é de grande importância nesse momento. A gente vê, de uma certa forma, a população muito amedrontada, e a gente sabe que isso será, como na guerra, como nas outras epidemias, como nas revoluções, alguma coisa que deve ser trabalhado após tudo isso. Sempre com a perseverança e com a resiliência do otimismo de que a gente vai conseguir passar. Mas é importante o conforto da família em relação ao idoso, que tenha respaldo e tenha cuidado, principalmente as falas e as emoções dessas pessoas nesses dias tão difíceis. Esse é o link para a minha próxima pergunta. Como é que um geriatra hoje se posiciona com relação ao aconselhamento de aspectos psicológicos? A gente já deu uma pincelada sobre isso, isolamento, depressão, as notícias que vão chegando. Então, como é que a gente lida, como é que a gente pode, de uma forma consciente, aconselhar esse idoso e essa família a lidar com esse momento do ponto de vista psicológico? É uma pergunta muito importante e é a nossa grande preocupação. São inúmeras questões, são inúmeros pacientes que nos procuram, familiares, e até mesmo o reencontro da família com esse idoso, né? Alguns filhos hoje estão isolados com eles, então não é incomum eu falar assim, nossa, eu nunca passei 24 horas com meu pai, então agora eu não sei se o problema é ele ou sou eu. Então, na verdade, é um novo reencontro, mas o aspecto psicológico dessas pessoas realmente tem nos preocupado. O nosso conselho para a família, antes de mais nada, é não acreditar em fake news. Procure fontes seguras, fontes que há em vários programas como este, que a gente fala realmente é baseado em ciência, o que vai acontecer e o que realmente é verdade. E a certeza, como eu disse, de que isso é passageiro. Eu acho que a resiliência de que a gente deve manter o idoso isolado, não há discussão de que esse é o melhor tratamento, e o único tratamento hoje disposto é o isolamento do idoso. Mas precisa ser feito de uma maneira focada, que a família tenha calma, a gente está próximo. Tivemos agora algumas datas festivas, Páscoa, Dia das Mães, são dias difíceis da gente transpor sem um convívio próximo. E saibam que se para os jovens isso é difícil, para esses idosos é muito mais difícil. Principalmente para aqueles grandes idosos que ainda estão conscientes e que sabem que mais um ano de vida é um longo tempo. Então, assim, trabalhe isso de uma forma afetiva. Se for necessário, procure apoio psicológico, ligue para os seus pais, sistematize o dia dele. É muito importante a gente não se perder nessa quarentena e realmente ter uma rotina. Uma rotina para que você possa fazer alguma atividade física, mesmo que restrita ao isolamento, para que você possa assistir novos programas, mande para essas pessoas novas receitas, novas formas de se reinventar. É possível uma construção sadia dentro do isolamento, ainda que seja por um tempo mais prolongado. Então, o que a gente pede, respondendo à pergunta, qual é o medo e qual o maior apoio? Sem dúvida nenhuma, o apoio nesse momento é psicológico e a presença da família, ainda que de uma forma mais distante, se faz muito necessária. E a gente também falou um pouquinho desse assunto, mas eu queria estressar ele um pouquinho mais aqui na nossa conversa, o tratamento de outras doenças. Porque o Covid, exatamente por ser uma pandemia, tem uma dimensão tão grande na nossa vida que a gente, às vezes, fica pensando assim como médico, nossa, parece que não existe mais nenhuma outra doença, só Covid, todas as outras doenças tiraram licença e não existem mais, o que não é verdade. Então, qual seria a recomendação prática de como é que a gente lida com essas doenças? Eu deveria ter exames a fazer que não são urgentes, mas são eletivos, mas de acompanhamento de uma doença importante? Faço ou não faço? Quando eu vou ao hospital? Quando eu ligo para o meu médico? Como é que a gente lida com essa situação não Covid de doença? Então, isso é super importante. Inclusive, pela necessidade de tudo isso que a gente já falou, o paciente ele não pode abandonar o seu tratamento, né? Porque imagine que uma descompensação de qualquer doença nesse momento, na verdade, não vai ajudar. Vai piorar a situação, tendo ele que procurar no sistema de emergência, o qual ele deve ser internado. Então, a maneira preventiva dos seus exames, a forma preventiva de cuidado, ela deve ser mantida. Um exemplo prático, por exemplo, é aquele idoso que precisa de fisioterapia, precisa de acompanhamento nutricional, de
fonoaudiólogo, que são as outras vertentes da geriatria, né, do tratamento gerontológico desse paciente. Uma situação é você manter essa ausência por um mês e meio, 2. Outra situação é isso persistir por alguns meses. Então, são situações que realmente a gente precisa de uma maneira saudável desse tratamento. Se você puder fazer os exames em casa, o laboratório pode à sua casa. Se tiver algum exame que seja fundamental que você faça para o seu acompanhamento, com todo cuidado, em um momento que não haja aglomerações, você deve realmente pesar o custo-benefício disso. Ligue para o seu médico, procure conversar sobre isso, tente entender o momento que se você pode esperar realmente para esse tratamento, se você deve fazê-lo agora, e sempre com consciência. Acho que o grande segredo de tudo isso é você balizar essas recomendações nos prós e contras, quer dizer, no que é necessário e o que não é tão necessário nesse momento. Se você puder adiar, sim, o isolamento ele é melhor, você deve ficar em casa, mas isso não pode pagar o preço da descompensação das suas doenças. Então, acho que é de extrema importância a gente ter consciência do isolamento, mas também consciência de que a vida continua, que a gente precisa, de alguma forma, ainda que com muito cuidado e que de uma forma muito zelosa, cuidar da nossa saúde, e também psicológica. Acho que um fator importante disso é você ter um médico e conversar muito com ele e com a equipe que te assiste, né, sobre quais as escolhas que você deve ter nesse momento. Você acha que a telemedicina ajuda nesse contexto? Sou a favor da telemedicina, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma. Te diria que não só para a telemedicina, mas esse momento ele veio agregar, por exemplo, as aulas online das escolas, enfim. Eu acho que é um momento em que a gente não vai conseguir retroceder, mas eu continuo achando que a telemedicina ela é uma extensão da geriatria, uma extensão da medicina. Ela não é para todos os casos. Para o nosso meio, como a geriatria, a gente tem muitos ainda empecilhos em relação a isso. O idoso, ele é muito heterogêneo, os idosos, eles manifestam as doenças de uma maneira muito atípica. Por exemplo, a gente tem, às vezes, infecções abdominais em que o idoso tem poucos sintomas, são oligossintomáticos ou poucos sintomáticos, e às vezes no exame físico, e somente no exame físico bem feito, a gente pode perceber déficits auditivos, déficits visuais, etc., a própria dificuldade com a tecnologia. Acho que isso é o começo de um grande processo. Mas sim, a telemedicina pode ajudar no sentido de você assistir, de você ver esse paciente, você que conhece a família, tem um respaldo com o cuidador junto a esse idoso, ela pode sim ser um instrumento de ajuda. Nem sempre ela resolve seus problemas, principalmente na geriatria. Mas eu acho que é um passo que a gente tem que seguir e eu acho que vem agregar, sim, o atendimento de todo mundo, inclusive do idoso. Muito bem. Doutora Maísa, muito obrigada por essa conversa, assim, extremamente esclarecedora. Acho que vai ajudar muita gente, sem sombra de dúvida. Eu gostaria de te agradecer por estar com a gente nesses minutos. Muito obrigada. Valéria, eu que agradeço, e é uma grande oportunidade, e o que a gente percebe, só para finalizar, é realmente isso, é a falta da ciência para a população. A população acredita em situações não verdadeiras justamente porque falta esse contato. Eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos.